Olá, irmãos, aqui é o pastor Alberto Seiroc, seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre um sentimento chamado autopiedade. Você sabe o que é isso? Então vamos deixar que a palavra de Deus nos ensine a respeito do sentimento da autopiedade. E essa autopiedade, na verdade, é uma pedra no caminho para a felicidade. Ou seja, a autopiedade ela não é algo positivo na nossa vida. Pelo contrário, é altamente prejudicial. Eu quero então estudar com você, analisar um texto bíblico que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos de 25 a 32. É um texto que eu acho que você conhece, só que você deve conhecer mais, ou talvez melhor, a primeira parte do texto de Lucas. É uma passagem que fala sobre algumas parábolas contadas por Jesus, dentre elas a parábola do filho pródigo. Então o capítulo 15 de Lucas conta sobre 3 parábolas: uma ovelha perdida, uma moeda perdida e um filho perdido. E o filho perdido era exatamente o que nós chamamos de filho pródigo. Só que eu não quero falar hoje sobre o filho pródigo. Eu quero falar sobre o irmão do filho pródigo, ou seja, o irmão mais velho. E nós vamos então a esse texto para falarmos a respeito deste sentimento da autopiedade. Então vamos analisar hoje a vida do irmão do filho pródigo. Um pai tinha 2 filhos, O mais novo pediu a parte da sua herança e foi embora, gastou tudo. Depois ele se arrepende e retorna à casa do pai. O pai o recebe e dá uma festa. A partir desse ponto é que nós vamos ler o texto, que se encontra em Lucas capítulo 15, versículos de 25 a 32, que diz assim: E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhes que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai instava com ele. Mas, respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha-se perdido e achou-se. O que acontece na vida do irmão mais velho do filho pródigo é a questão da autopiedade. Ou seja, ele ficou chateado com tudo aquilo que estava acontecendo, e a pergunta é: por que ele se chateou? Por que ele se aborreceu? Por que ele se entristeceu? Por que ele não quis participar daquela festa? Porque, embora seja uma parábola, Jesus deixou claro que na vida daquele jovem ele tinha essa autopiedade, ele guardava um sentimento negativo dentro dele. E pode ser que na sua vida você também esteja guardando esse sentimento de autopiedade. Ele é destrutivo, ele não é bom. Ele pode prejudicar você em muitas áreas da sua vida. Ele precisa ser arrancado, precisa ser extirpado da nossa vida, para que nós possamos viver uma vida mais feliz
na presença de Deus e também nos relacionando melhor com o nosso próximo. Você sabe o que é autopiedade? Então nós vamos iniciar refletindo sobre o que é autopiedade. Existem muitas definições, mas uma definição que você vai encontrar no Wikipedia é que autopiedade é o sentimento, a emoção ou o comportamento de alguém sentir pena de si próprio diante de um evento estressante. Então, é um sentimento, uma emoção ou uma atitude, um comportamento quando alguém sente pena de si próprio. Isso é o que nós chamamos de autopiedade. A autopiedade também se caracteriza pelo vitimismo, coitadismo ou autocomiseração. Então, essas manifestações, de vitimismo, coitado de mim, autocomiseração, ninguém liga para mim, esses sentimentos de autopiedade, eles se manifestam ou podem se manifestar em determinados momentos da nossa vida, ou pode até estar fazendo parte da nossa vida, não como um sentimento ou uma emoção, mas até mesmo como um comportamento. Como é que a autopiedade se manifesta? Vamos analisar então essa manifestação da autopiedade. Em primeiro lugar, a pessoa não se sente capaz de enfrentar os desafios da vida. Ela se acha inferior, ela se acha incapaz, ela sente pena de si mesma. E a pessoa também não faz as mudanças que a vida pede. Ou seja, ela sabe que precisa mudar, ela sabe que precisa reagir, mas ela não reage, ela não faz nada para mudar. Então, nessa situação, tudo que acontece, a culpa não é da pessoa. Ela sempre vai culpar algo ou alguém por causa daquilo que está acontecendo. Eu sou infeliz por sua causa. Eu não fui bem sucedido porque você não me ajudou ou porque ninguém me ajuda. Então, essa autopiedade faz com que o indivíduo se sinta sempre para baixo e culpando as pessoas. E na autopiedade, a pessoa reclama, sente-se injustiçada, sente-se diminuída e ela acaba achando que é vítima das pessoas, da situação e que a culpa é sempre de alguém. Vamos fazer aqui uma diferenciação entre vitimização e autopiedade. A vitimização ela é mais ampla do que a autopiedade. A autopiedade ela está dentro da vitimização. Vou trazer rapidamente um conceito de vitimização, porque é bastante interessante. Nem toda vitimização é autopiedade, mas toda autopiedade é uma forma de vitimização. A vitimização ela pode ser um fato acontecido na vida da pessoa, Então, devido aos fatos, nós temos uma ciência chamada vitimologia. Ela é estudada pelo direito. E lá no direito, a vitimização, ou seja, o que acontece com a vítima, esses fatos são estudados. Tanto que no direito, a vitimologia, ela faz com que a vitimização seja caracterizada em 3 partes, digamos assim. Uma vitimização primária, uma vitimização secundária e uma vitimização terciária. Como é que se dá isso? Vou dar um exemplo para você entender como isso é encarado no direito. Por exemplo, se você é vítima decorrente de uma prática delitiva, ou seja, você sofreu uma lesão corporal ou você sofreu
um abuso sexual, essa vitimização ela é chamada de vitimização primária. É decorrente do agressor sobre a vítima. Agora, essa vítima que sofreu esse abuso, por exemplo, essa lesão corporal, ela ainda pode sofrer uma vitimização secundária. Por quê? Ela vai ter que ir à delegacia, chega lá na delegacia, dependendo do tipo de ocorrência que houve, as pessoas podem ficar rindo da vítima, ela tem que aguardar para ser atendida, ela tem que esperar, tem que fazer o exame de corpo de delito, vai ser intimada, vai ter que comparecer em juízo, ou seja, ela não sofreu apenas aquela agressão inicial, mas ela também passa a sofrer outras formas de vitimização, chamada vitimização secundária. Mas não para por aí. Essa vítima, né, que sofreu a lesão corporal ou abuso sexual, ela, quando retorna para casa, quando ela retorna para as suas atividades, ela pode sofrer um preconceito, ela pode sofrer uma não aceitação, ela pode ser estigmatizada, as pessoas podem não acolhê-la devidamente. Então ela sofre ainda uma vitimização terciária causada pela sociedade. Então a vitimização ela é bastante ampla, bastante abrangente. E tudo isso é estudado pela vitimologia. Não é essa vitimização que nós vamos analisar aqui. O que nós vamos analisar é a vitimização que nasce como um sentimento. Ou seja, é gerado um sentimento de vitimização na pessoa e esses sentimentos vão gerar o que nós chamamos de autopiedade. Então, a autopiedade ela surge a partir de um sentimento dentro desse contexto de vitimização, onde a pessoa ela começa a sentir pena de si própria. Como é que surge essa autopiedade, da qual nós estamos abordando agora? A autopiedade ela vai surgir na nossa infância. Isso mesmo. Na nossa infância é que começam os aprendizados sobre a autopiedade, o comportamento e o sentimento que vão gerar autopiedade na nossa vida. Acontece que lá na infância, quando você, por exemplo, se machucava, então os seus pais corriam para acolher você, davam carinho, beijinho, afagos, e você então se sentia muito bem, né, com tanto carinho que você recebia quando você se machucava. Também quando você adoecia, as pessoas se preocupavam com você e você começou a perceber que quando estava doente você recebia muito mais atenção do que quando não estava doente. Quando você, por exemplo, chorava, as pessoas perguntavam o que você estava sentindo, se era uma dor de barriga, uma dor de cabeça, onde é que estava doendo, o que havia acontecido, e você então notava uma preocupação muito grande das pessoas, principalmente dos seus pais, quando você chorava. E às vezes também quando você fazia as famosas pirraças. Você também recebia uma atenção, né, ainda que às vezes em forma de bronca, mas você recebia essa atenção. O que aconteceu lá na infância? Quando você cresceu e começou a perceber, né, que você recebia mais atenção quando se machucava, quando adoecia e quando chorava, por exemplo, você acabou incorporando esse conceito no seu subconsciente. Só assim as crianças conseguiam a atenção dos pais. Isso faz com que
a pessoa, à medida em que ela vá crescendo, e comece inconscientemente a perceber que quando as situações estão ruins, ela consegue a atenção das pessoas, elas então crescem levando esse aprendizado, que só através do sentimento de dó, de coitadinho, é que elas receberão carinho, elas receberão atenção, receberão amor. Se as pessoas tiverem dó de mim, elas vão me dar carinho, elas vão me dar atenção, elas vão me dar amor. E assim surge, né, e se desenvolve dentro de nós esse sentimento de autopiedade. Só que quando você começa a crescer, você também começa a se relacionar com outras pessoas que não são mais os seus pais. Mas você já aprendeu como se vitimizar. E aí, você passa também a se fazer de vítima para o seu cônjuge, o seu marido, a sua esposa. Você começa também a se fazer de vítima para os seus amigos, para os seus chefes, para os seus filhos. Porque quando você se faz de vítima, você sente que você ganha mais atenção das pessoas. Só que isso é muito negativo. Essa vitimização, ela tira a sua alegria, tira a sua felicidade. Você sempre vai começar a se fazer de vítima para ganhar a atenção das pessoas, para conquistar o amor, para conquistar o carinho das pessoas. Então vamos voltar ao texto para entendermos esse sentimento de autopiedade no irmão mais velho do filho pródigo. Qual foi a reação do irmão mais velho? Quando ele chega, né, do trabalho, ele estava no campo, quando ele chega em casa, ele ouve um barulho de música, de danças, de alegria. Ele pergunta, o que está acontecendo? Então, quando ele vê aquela festa, ele faz uma pergunta. O que é o que está acontecendo? O que é aquilo que está acontecendo? Então, um dos empregados chega para ele e diz assim, olha, o seu irmão voltou. O seu irmão, ele retornou para casa. Era o momento para ele ficar alegre, para ele ficar feliz com o retorno do irmão. Afinal de contas, era uma família. Mas a Bíblia diz que ele não se alegrou, pelo contrário. O que aconteceu? Ele se indignou e não queria entrar dentro de casa. Ele não queria participar daquela festa. Ele tinha todos os motivos para ir lá, dar um abraço no seu irmão e dizer, poxa, que bom que você agora retornou. Mas ele se indignou e não queria entrar dentro de casa. A ponto de seu pai sair da casa e instar com ele, ou seja, insistir com ele para que ele pudesse entrar, para que ele pudesse participar daquela festa. Mas ele não queria. Essa reação é a reação das pessoas que se sentem injustiçadas, que guardam esse sentimento de autopiedade. Quando o filho mais novo, quando seu irmão mais novo saiu de casa, ele teve que arcar com todo o trabalho, talvez ter que trabalhar dobrado, não tinha mais o irmão para ajudá-lo. Ele teve que assumir mais compromissos, a carga ficou mais pesada. E talvez ele estivesse pensando, se meu irmão estivesse aqui, eu não estaria passando por tudo isso. Ele foi esperto, foi embora, levou a parte da sua herança antes que papai morresse. Então esses são os pensamentos que vão passando pela cabeça de alguém que se sente injustiçado. Repito, é uma parábola,
uma história que Jesus contou, que poderia ter acontecido ou não, mas ela serve de base para a nossa reflexão a respeito desse sentimento de autopiedade. E essa reação do irmão mais velho, então, fez com que ele se sentisse injustiçado. Quando você se sente injustiçado, você tem esse sentimento de autopiedade. É uma emoção negativa, eu diria até que é uma emoção feia, né? Destrutiva na vida da pessoa. Então, se você luta com essa autopiedade, você precisa buscar a ajuda de alguém. Não permita que esse sentimento apodreça a sua alma, danifique o seu coração, traga danos para a sua vida. Vamos ver o que aconteceu. Quando o pai então insistiu para que ele entrasse, ele coloca para fora tudo aquilo que ele estava sentindo, ou seja, toda a mágoa que ele guardava dentro de si. Como se diria, né, popularmente, ele vomitou tudo aquilo que ele havia guardado até então. E o que ele disse para o pai? Ele disse assim: mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Observe a palavra desse jovem, cheio de sentimentos de autopiedade. É exatamente assim que acontece. Essa emoção negativa, essa emoção destrutiva estava dentro dele. Vamos analisar os detalhes desse sentimento de autopiedade do irmão mais velho. Quando você tem sentimentos de autopiedade, o que acontece na nossa vida? Primeiro, você começa a se comparar com os outros. O sentimento de autopiedade faz você se comparar com os outros. Ele se comparou com o irmão mais novo. Ele se achava merecedor, enquanto que o outro não era merecedor. Ele se achava trabalhador, enquanto o outro não era trabalhador. Ele se achava fiel, guardando, né, os mandamentos, as regras da casa do seu pai, e o outro fez tudo de errado. Então, essa situação de comparação é exatamente um sinal de autopiedade. A pergunta que eu faço a você agora é a seguinte: você tem essa mania, tem esse hábito de ficar se comparando com os outros? Pode ser um sinal dessa autopiedade. Em segundo lugar, a autopiedade, ela faz você se sentir triste, tanto por você quanto pela situação. Ou seja, para quem tem autopiedade, não importam as circunstâncias, ela sempre vai se sentir triste, seja até no momento de alegria. Então, no momento de alegria, vamos supor que seja o seu aniversário, estejam comemorando e fazendo uma grande festa para você. Você está ali, aparentemente, alegre, mas por dentro você está triste porque você está talvez se comparando, dizendo: poxa, para o outro fizeram uma festa melhor e para mim só isso. Ou seja, você consegue transformar a sua alegria em tristeza. Você consegue transformar aquela recepção que as pessoas fizeram para você em algo negativo. Você consegue transformar coisas boas em ruins. E você fica triste por você e pela situação. Porque você acha que no outro teve mais refrigerante do que no seu. Que no outro o bolo foi maior
do que no seu aniversário. Isso é autopiedade. Isso leva você à infelicidade. Em terceiro lugar, a autopiedade, ela faz você paralisar as suas ações. E as pessoas insistem, não, vamos lá, vamos fazer. Você diz, não, não vou fazer. Ah, o outro é melhor, então o outro que faça. Foi o que o irmão mais velho fez. O pai chegou a ir lá fora para buscar o filho e disse, vamos entrar, vamos nos alegrar. O seu irmão voltou e ele não queria entrar. É claro que nós não sabemos o final dessa história, mas Jesus vai mostrar qual é o caminho para resolvermos esses problemas. O pai foi lá, insistiu com ele, mostrou para ele que ele não tinha motivos para ficar nessa situação. Mas ele ficou do lado de fora. Ele não quis entrar. O sentimento de autopiedade faz com que você também mantenha a falta de perdão. Era o momento dele perdoar o seu irmão. Era o momento dele praticar o perdão. Mas a autopiedade não deixa. Ela faz com que você continue criticando a pessoa, continue vendo os pontos negativos e você se acha então melhor do que ela e você não perdoa. Ou seja, na autopiedade existe também a falta de perdão. A autopiedade também faz você adorar a si mesmo. Quando você sente autopiedade, você se sente o melhor. Por que não fizeram o melhor para mim? Você se adora. Você, na verdade, se tornou uma pessoa egocêntrica. Porque não é uma adoração onde você está olhando seus pontos positivos. É porque você está se sentindo melhor do que os outros. E isso é um sinal do seu egocentrismo. Ou seja, a única coisa que importa é que tudo gire em torno de você. Isso é se tornar egocêntrico. E também a autopiedade faz você perder a compreensão do amor. Você não entende mais o que é amar. Você perde a compreensão, a lógica, o sentimento do amor. Você não entende o que realmente é amar. Você pode até gostar das pessoas, mas para os seus interesses pessoais. Não um amor puro e verdadeiro, como Jesus e a Bíblia nos ensinam. É um sentimento destrutivo. Né? Ao mesmo tempo em que você acha que você é inferiorizado, você também dá um jeito de se sentir melhor do que os outros. São sentimentos que dividem o pensamento do indivíduo. É muito ruim, porque você, na verdade, não consegue se encontrar dentro da autopiedade. A pergunta é, como eu posso vencer esse sentimento? O que a Bíblia me diz para que eu possa superar a autopiedade? Então eu quero dar a você aqui agora alguns passos práticos para que você possa vencer esse sentimento. Se você acha que na sua vida você identificou elementos da autopiedade, é importante que você retire cada uma dessas arestas e possa então lapidar a sua vida para viver uma vida melhor junto aos seus familiares, aos seus amigos, na sua relação de emprego e principalmente com Deus. Em primeiro lugar, assuma o controle da situação. Porque quem tem autopiedade, ela, na verdade, perdeu o controle da situação. Porque a sua mentalidade é agir com a mentalidade de vítima.
E é esse comportamento que controla a vida da pessoa. É esse comportamento que controla toda a situação do indivíduo. A mentalidade de vítima. Então você precisa assumir o controle. Porque, na verdade, você passou esse controle para outras pessoas. Ou seja, você entregou o controle da sua vida para outras pessoas. Porque na autopiedade, você perde esse controle próprio. E você agora está vivendo em função dos outros, se fazendo de vítima para ganhar amor, carinho, compreensão, amizade. Então assuma o controle da situação. Como é que você faz isso? Você pode dizer para você mesmo: eu reconheço que eu tenho problemas de autopiedade. Mas a partir desse momento, eu assumo o controle da minha vida. A partir desse momento, eu assumo o controle dessa situação. Porque a areia movediça, ela é perigosa. E a autopiedade é igual a areia movediça. Você pisou ali, quanto mais você se move na areia movediça, mais você afunda. E a autopiedade é exatamente assim. Quanto mais você se mexe dentro desse sentimento de autopiedade, mais você vai afundando na sua vida. E outra coisa, a autopiedade e a felicidade, elas não podem coexistir. A verdadeira felicidade, ela depende de você tirar esse sentimento do seu coração. Em segundo lugar, cuide de suas emoções. Cuide das suas emoções, dos seus sentimentos. Perceba as coisas que você fala. Comece a se policiar mais. E veja se você não está fazendo alguma chantagem emocional. Observe as suas palavras, aquilo que você diz. Se essas palavras não estão trazendo mais infelicidade a você, prejudicando o seu relacionamento, então cuide das suas emoções. Perceba essas emoções e perceba também as palavras que você diz e se nelas existe ou não alguma chantagem emocional. Em terceiro lugar, ressignifique os seus traumas. Uma das coisas que eu gosto muito de fazer quando trato pessoas com sentimentos negativos é a ressignificação dos traumas. Como é essa ressignificação? Você pode ressignificar, por exemplo, todos os seus sentimentos negativos, colocando-os, imaginando colocar todos esses sentimentos dentro de uma caixa, por exemplo. Pegue todos os seus traumas, todos os sentimentos negativos que você carregou. A raiva, o medo, a preocupação, a dor, tudo que você sentiu na sua vida, a insegurança, a preocupação, coloque todos esses sentimentos dentro de uma caixa. Na sua imaginação, vá colocando cada um deles. A raiva que você sentiu do seu pai, da sua mãe, ou de um amigo, ou de um irmão. O medo que você tem, o medo que você carregou até hoje, pegue esse medo e coloque tudo dentro da caixa. E agora, imagine, por exemplo, um caminhão de lixo passando, ouça o barulho do caminhão, e agora vá até o caminhão e jogue essa caixa lá dentro. E olhe o caminhão indo embora, levando aquele lixo com ele. Isso é ressignificação. É muito simples. Existem várias formas de ressignificar. Eu estou apenas te mostrando uma delas, que você pode fazer isso no seu pensamento, na sua imaginação, na sua alma. Pastor, dá certo? Eu garanto a você que sim. Tá? Comece a ressignificar os seus traumas, os seus sentimentos negativos, colocando tudo dentro de uma caixa e jogando no caminhão de lixo.
Em quarto lugar, seja grato a Deus. Pratique a gratidão. A gratidão é algo que nós precisamos praticar todos os dias na nossa vida. Seja grato a Deus. Ao invés de reclamar e achar que você é infeliz por causa dos outros, comece a agradecer a Deus as coisas da sua vida, as vitórias que você tem conseguido. Seja grato a Deus e pratique a gratidão. A gratidão é a forma de vencer a autopiedade. Quanto mais grato você for, menor será esse sentimento de autopiedade. Pratique gratidão até que a autopiedade desapareça completamente. E, em último lugar, perdoe as pessoas que te feriram. Quando você começar a perdoar todas as pessoas, eu aconselho você a assistir o nosso vídeo sobre a prática do perdão. São 3 vídeos que nós temos no YouTube. Você pode digitar Seiro Ok e você vai na busca do YouTube e você terá acesso a todos os nossos vídeos. Lá nós temos a técnica do perdão, um perdão bíblico, um perdão real. E você pode praticar isso e vencer esse sentimento dentro de você, o sentimento da autopiedade. A autopiedade não permite a pessoa perdoar. Então você precisa perdoar para que a autopiedade desapareça. Se você seguir esses 5 passos, eu te garanto que você já vai dar uma boa caminhada para vencer esse sentimento ruim, esse sentimento pernicioso. Eu quero então encerrar dizendo o seguinte: você precisa enxergar o seu verdadeiro valor. Enxergue o seu verdadeiro valor. Ao invés de sentir pena de você mesmo, ao invés de se sentir injustiçado pelos outros, enxergue o seu verdadeiro valor. Porque foi isso que Jesus ensinou na parábola. O pai disse ao filho: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Observe, filho, você já é amado, você já é querido, você está comigo, você é importante para mim. E o pai ainda diz: meu filho, todas as minhas coisas são tuas. O seu irmão não tem direito a nada aqui na fazenda. Ele já levou a sua herança. Ele já levou a sua parte. Não tem mais nada dele aqui. É tudo teu. O bezerro que foi dado para festejar o retorno do seu irmão, isso não é nada diante de toda a fazenda que você tem, diante de toda a riqueza que já é tua. Você precisa enxergar o seu verdadeiro valor. Ele não tem nada e você está com tudo. O que o pai está fazendo é levar esse filho a enxergar o que ele não estava vendo e que estava diante dos seus próprios olhos. Então o pai está dizendo para o filho: meu filho, tire essa bobagem do seu coração, tire esse sentimento do seu coração, vamos nos alegrar com seu irmão. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este seu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Ou seja, ele está retornando, ele está voltando sem nada. E você, meu filho, você já tem tudo. Você é superior a ele. Você está se sentindo inferior a ele por nada. Você tem muito mais do que ele. E está se sentindo menor do que ele. Se sentindo que tem menos do que ele. Então, tire essa pedra que atrapalha a sua felicidade. Tire essa pedra do seu caminho. Deixe que Deus abençoe a sua vida. Faça como Jesus está ensinando aqui. Enxergue o seu verdadeiro valor. Da mesma forma como aquele pai disse para o seu filho: Filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Eu quero dizer a você que você não é inferior a ninguém.
que você não precisa se sentir dessa forma, que você precisa sentir que Deus te ama, que Cristo morreu pelos seus pecados, como morreu pelos de todo mundo, que Deus ama igualmente, tanto justos quanto injustos, bons e maus, e Deus ama igualmente a todos. Sinta esse amor de Deus na sua vida e perceba que não existem motivos para você guardar sentimentos de autopiedade dentro de você. Que você, nesse momento, retire definitivamente essa pedra que atrapalha você seguir o caminho da sua felicidade. Que Deus te abençoe e te guarde. E se você ainda não recebeu Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, se você ainda não recebeu Jesus Cristo em seu coração, que neste momento você faça a entrega da sua vida a Ele. Receba-o nesta hora, entregando a sua vida a Jesus. E se essa mensagem te ajudou, compartilhe esse vídeo e você assim estará abençoando também outras vidas. Fique com Deus, que a paz de Cristo encha o seu coração. Amém.